Pergunte, irmão João, e quando irá começar estas coisas? Quando irá começar a grande tribulação? Quando haverá o arrebatamento? A paz, irmão Alex, seja bem-vindo. No versículo 14, o Senhor Jesus, ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Muitos hoje ficam se apegando a profecias do Antigo Testamento e postam, o rio Eufrates está secando, o fim está próximo, aconteceu tal coisa, morreu o Papa, o fim está próximo. Quem está entendendo? Mas eu quero pedir a você, amada igreja, se apegue a esse versículo como o maior sinal da consumação do século, do início da grande tribulação. O evangelho do reino ser pregado a todas as nações. Entenda, há o evangelho da graça e há o evangelho do reino. E se você me perguntar assim, qual é a diferença? Antes de mostrar a diferença em aspectos, eu quero que você entenda que ele foi feito para ser um só. Não se deveria pregar o evangelho da graça separado do evangelho do reino, e não se pode também pregar o evangelho do reino separado do evangelho da graça. Os dois foram criados, foram apresentados por Cristo Jesus para serem pregados juntos. O próprio Senhor Jesus começou pregando: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino do quê? Dos céus. Ou seja, o arrepender e o se converter ao Senhor é o que salva. E o viver debaixo do reino de Deus é o que traz à nossa vida galardão nos dias atuais. Infelizmente, nós vivemos num tempo de muita distorção da palavra de Deus, de muita manipulação, onde a palavra de Deus, ela já não tem sido pregada como os amados apóstolos de Jesus Cristo pregavam. E muitos de nós, o primeiro evangelho que conhecemos foi esse evangelho fermentado que tem aí fora. Um evangelho onde apenas poucas partes da Bíblia Sagrada são pegas para criar uma doutrina, um ministério, uma denominação que não vai de acordo com o que Cristo Jesus deseja. Há porções da palavra que falam sobre prosperidade? Há porções da palavra que falam sobre restauração familiar? Há porções da palavra que falam sobre milagres e cura? Só que entenda, se eu pegar apenas essas porções, e a porção que mais interessa, que é a porção que prepara a noiva para o noivo, a igreja para a vida eterna, eu deixar de lado, isso é iniquidade, isso é pecaminoso. O Senhor não se agrada. Ainda que eu pregue a porção da cura, da bênção familiar e da prosperidade, se eu não prego a porção da ressurreição, do tribunal de Cristo, da vida eterna, o Senhor não se agrada com a minha pregação. Quem entende? Se eu venho congregar, e eu venho para buscar o Jesus que opera milagre, eu venho para buscar o Jesus que prospera, eu venho para buscar o Jesus que transforma água em vinho, que restaura a família, que salva a família, mas eu não venho para buscar o Jesus eterno, o Rei dos Reis, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, a nova vida, o Jesus que transforma a minha mente, o Jesus que expõe os meus pecados e me dá a graça para vencê-los. Então eu não sirvo a Deus do jeito certo. Quem entende? Irmãos, Deus prospera, Deus cura, Deus restaura famílias. Só que isso para nós tem que ser consequência de buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quem está entendendo? Pois o Salmo 23 do Antigo Testamento, ele foi atualizado.
O Salmo 23 diz o que? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele foi atualizado com o que o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa foi a atualização. É assim que nós demonstramos que o Senhor é o nosso pastor, quando a gente busca o seu reino em primeiro lugar. Quando nós tentamos ganhar a vida e conquistar a vida na força do braço, na inteligência própria, vivendo do jeito que a gente quer, nós estamos desprezando o bom pastor. Nós estamos tirando o governo da nossa vida das mãos de Deus. Por isso a importância da vida da igreja. Não é a questão da importância de um líder ou de uma placa, mas a importância da vida da igreja, da comunhão. Pois na vida da igreja adequada, Jesus Cristo concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para aperfeiçoar o corpo. Ele usa uns para afiar e fortalecer e dar revelação aos outros. Porém, se nós não tivermos encargo da comunhão e da união, como Jesus Cristo trabalhará no seu corpo? Quem está entendendo? O apóstolo Paulo diz assim, vós sois a lavoura de Deus. Nós que pregamos o evangelho, nós somos cooperadores de Deus. Por que cooperadores de Deus? Porque Deus também trabalha em sua lavoura. Quem está entendendo? Agora, quando a lavoura de Deus não se reúne, não tem tempo para estudar a palavra, para orar, é como se a lavoura estivesse fechando ali a cerca, a entrada, para Deus trabalhar na vida dela. É como se a lavoura estivesse dizendo assim, não, Senhor, hoje eu não tenho tempo para o Senhor lavrador vir e lavrar a sua terra. E como que fica uma lavoura onde o lavrador não pode cuidar, não pode lavrar, não pode arrancar a erva daninha, não pode continuar semeando a semente? Como fica uma lavoura assim? Infrutuosa. Fica cheia de mato, volta a ser uma terra silvestre. Quem entende? Porque nesse mundo, mato ninguém precisa plantar, precisa? Assim também, sobre pecado, ninguém precisa nos ensinar ou nos manipular a praticar. Nossa carne tem o desejo de pecar sozinha. Mas as coisas de Deus só nascem na nossa vida se a gente receber a plantação de Deus sobre nós. Se a gente tiver tempo com a mente e o coração para as coisas de Deus. Aí o Senhor tem caminho para nos fortalecer. Amém?